Vou contar mais uma história para vocês que, para mim, iniciou-se às vezes como um fracasso e depois deu muito certo. Bora lá. Mudei para cá, para São Carlos, para fazer o doutorado no ano de 2005, tá? E com muita dificuldade que tinha financeira, porque eu já tinha uma filha nessa idade, a minha filha morava em outro local e eu tinha que mandar um recurso financeiro para ela. Para vocês terem ideia, eu recebia em torno de R$ 1.200 por mês de bolsa e mandava R$ 800 para ela para pagar as necessidades dela naquela época e me sobrava R$ 400 por mês aqui em São Carlos. Nesses R$ 400 por mês, R$ 200 eu pagava para morar e me sobrava os outros R$ 200 que eu tinha que comer, pagar as necessidades do dia a dia. Naquela época, falar por telefone era muito caro. Então, para mim conversar com minha filha pelo menos 2 vezes por semana, o celular estava começando, o celular era extremamente caro. Para mim conversar com ela por telefone 2 vezes por semana, todo mundo que é dessa época vai lembrar que interurbano era ligações de um estado para o outro, era muito caro. Eu gastava mais R$ 150 por mês de interurbano para falar com minha filha pelo menos 2 vezes por semana, tá? E aí me sobrava então somente R$ 50 por mês para me comer e assim por diante. Ou seja, não tinha condições de sobreviver e pensei em desistir várias vezes do doutorado. O caminho que eu tinha então era que buscar outro emprego junto com o doutorado para aumentar essa renda para me conseguir me manter aqui na cidade de São Carlos. Só que nesse período eu tentava em todas as instituições de ensino levando o meu currículo, seja ela de graus do segundo grau, cursinhos preparatórios para vestibular, cursinhos preparatórios para concurso, faculdades, eu tentava distribuir o meu currículo para tudo quanto é lado, escritórios de engenharia e assim por diante. Só que como o doutorado, as aulas eram diurnas, ou seja, tinha de manhã e de tarde, as minhas limitações de horários contínuos eram muito negativas, ou seja, os escritórios de engenharia não tinham essa disponibilidade de eu poder fazer horários flexíveis, então eu tinha que estar das 8 às 6, então eu não tive sucesso em nenhum tipo de contratação. Eu me lembro bem que foram mais de 80 negativos entre locais para me dar aula e bem como escritório de engenharia. Eu já estava no momento que eu estava para desistir, né? Naquele momento eu consegui um outro emprego, tá? Que seria um emprego de ser garçom no período de quarta-feira à noite a domingo à noite. Então, quarta à noite, quinta à noite, sexta à noite, sábado à noite e domingo à noite. Então, o ser garçom para mim naquele momento foi sensacional porque eu ganhava ali mais sendo garçom de 800 a R$ 1.000 e isso complementava a minha renda e a necessidade que eu precisaria neste primeiro ano de passar pelo doutorado até conseguir me adaptar. Então veja bem, às vezes na vida a gente precisa jogar o orgulho de lado, nada contra ser garçom, tenho um grande prazer de falar que fui garçom e respeito muito a profissão de garçom. Mas naquele momento eu já era engenheiro civil, já tinha mestrado, estava fazendo doutorado na USP, mas a única forma que eu tinha de complementar a renda era fazer algum serviço que seria no período noturno. E isso foi sensacional porque ele me permitiu continuar nos meus estudos ali. E veja bem, por que eu estou te falando isso? Às vezes, na sua vida profissional, você querendo mirar aonde você quer chegar, você tem que ter a humildade no momento que você está de reconhecer o que você precisa. Então, o que eu fiz? Queria fazer o doutorado, porque sem dúvida nenhuma isso iria me abrir portas. Estava na USP, no melhor lugar de fazer uma pós-graduação na área de saneamento. O saneamento é referência aqui na USP de São Carlos. Era o melhor lugar do Brasil e é ainda o melhor lugar do Brasil para se fazer saneamento, um doutorado em saneamento. E eu não podia perder aquela oportunidade. Então, o que eu tive que fazer é pegar alguns outros determinados serviços. E era engraçado que alguns professores iam na pizzaria e achavam que a pizzaria era do meu pai, por exemplo, porque eles me viam fazendo aula durante o dia e achavam que não. E não, professor, ali realmente eu estava fazendo a necessidade para me passar por essa etapa. E isso daí eu mostro para vocês que não é algo que eu sou superior a alguém, sim, estou te falando que por dedicação e aonde você quer chegar, é possível de chegar. Mas o que eu estou te contando essa história? E eu não parei, eu não queria entrar na área da engenharia, então eu queria trabalhar na área da engenharia e continuei buscando oportunidades, por exemplo, para dar aula, porque quem faz muito mestrado e doutorado vai para um treinamento de poder lecionar. E todas as faculdades particulares que eu levava os meus currículos, porque período noturno dá para dar aula na faculdade, todas elas me perguntavam onde eu tinha já a experiência de dar aula. E eu não tinha essa experiência em faculdade de dar aula, então todas negavam essa oportunidade. E para quem é de São Carlos, vocês vão lembrar que existia a faculdade FADISC,
que era muito referência aí na década de 2000, uma bela faculdade particular que tinha aqui no município de São Carlos. E a FADISC começou a passar por situações financeiras difíceis e alguns professores começaram a não ter mais as suas remunerações pagas. E aí começaram a ter alguns professores abandonando a faculdade porque, como eles não estavam sendo remunerados, eles estavam largando o curso. E como eu estava sempre batendo na porta da faculdade para ter essa oportunidade, o coordenador na época, que eu falo com muito orgulho porque eu tenho um carinho enorme, foi uma das pessoas que me ajudou, chamava professor Dante, do coordenador do curso da Engenharia Civil. O professor Dante falou assim: Luciano, apareceu agora, depois de eu tantas vezes tentar insistir uma oportunidade, apareceu agora algumas disciplinas para ministrar, porque nós estamos com dificuldade de encontrar professores. Só que eu já vou te avisar, eu vou te alertar que a faculdade está passando por problemas financeiros difíceis, existe a chance de você trabalhar e não ser remunerado. E a minha intenção não era remuneração, tá? E um novo fato para mostrar para vocês que o foco ali era ganhar currículo, o foco ali era ganhar oportunidade para que no meu currículo, se eu fosse buscar uma outra universidade ou uma faculdade para dar aula, aquela pergunta é onde você já teve a oportunidade, me mostra a sua experiência, eu poderia estar falando que não era uma experiência zero, que eu já teria uma experiência em tal faculdade no período tanto, ou seja, eu teria currículo para estar mostrando. Tiro e queda, comecei a dar aula e os professores começaram a sair, porque naquela época não era remunerado, respeito todos os professores, porque todos eles precisam sobreviver, precisam ser remunerados. Conclusões, em 4, 5 meses que eu entrei, eu estava dando aula de segunda a sexta-feira e eu não tinha remuneração por aquilo. Em torno aí de 2 semestres dando essas aulas, com a carga horária cheia, sem receber um A, com a expectativa um dia da faculdade até melhorar e ser remunerado com esse dinheiro. Conclusão, o meu coordenador, que é o professor Dante, maravilhoso, recebeu uma ligação da Universidade de Ribeirão Preto. O ano disso era 2008, tá? Ao ligar lá, era um outro professor da Universidade de Ribeirão Preto, que é o professor Pisani, que está em memória também, professor respeitadíssimo. Quem conheceu o professor Pisani sabe o sensacional e o profissional que esse cara é, e eu tenho um infinito respeito por ele. O professor Pisani ligou para o professor Dante. O professor Dante é um professor, na época, aposentado já da USP, então professor super referência no meio acadêmico, e depois que ele aposentou na USP, ele topou ser coordenador do curso da Engenharia Civil da FADISC. E aí o professor Pisani, ao ligar para o professor Dante, falando o seguinte: eu estou precisando de um professor engenheiro civil aqui em Ribeirão Preto, como referência você tem alguém para me indicar? O professor Dante, que Deus o tenha, e sensacional, são as pessoas maravilhosas que aparecem, falou assim com ele: olha, tem um menino novo aqui, eu tinha na época 27 anos, tem um menino novo aqui que não sei o que ele tem, mas ele tem muita força de vontade e ele tem uma dedicação com os alunos enorme, porque naquela época era a minha oportunidade, então fazer de tudo para dar uma boa aula e dedicação, e ele me espanta porque ele não recebe, inclusive, o salário, que a faculdade está numa situação ruim, mas ele faz algo que ninguém está fazendo, e está segurando o curso aqui, principalmente da galera que está se formando, que precisava se formar, e está com muita dificuldade de professor, e ele está rebolando aqui, está fazendo um excelente trabalho. Te indico com todo prazer. Fui para lá para o professor Pisani fazer a entrevista com o professor Pisani e o professor Pisani me contratou para a Universidade de Ribeirão Preto, a universidade essa que eu tenho um carinho enorme, que eu tenho 18 anos como professor, né, nessa universidade. E tudo começou por uma indicação pelo professor Dante da FADISC, por eu ter ficado ali 1 ano fazendo um bom trabalho, mas não sendo remunerado. Eu não estou falando que você tem que trabalhar e ser sem não ser remunerado. Eu só estou te falando que quando você faz algo com dedicação e o dinheiro que vem como um segundo plano em alguns momentos da sua vida, as oportunidades aparecem. Aí você pode me falar ainda o seguinte: mas peraí, você deu 1 ano de graça? E eu vou te falar como que Deus é tão bom. Uma pessoa muito conhecida minha, de um carinho enorme, que a gente tem um carinho enorme com ela, estava fazendo também advocacia, direito, né? Advocacia, não estava querendo se tornar advogada, estava fazendo direito na FADISC. E ela, naquele momento, estava passando por dificuldades financeiras, passando por uma separação e tudo mais, e ela não tinha condições de pagar ali mais a mensalidade, inclusive estava com algumas mensalidades atrasadas. Conhecendo essa pessoa, mais do que justo, conversei com a minha esposa, ela concordou plenamente, eu procurei a coordenação da FADISC, na época, acima da coordenação, né, o diretor da FADISC, ele me recebeu muito bem e eu expus para ele o seguinte: olha, entendo a situação difícil que a FADISC está passando, no entanto, esse dinheiro que eu tenho para receber, acredito que eu não vou receber pela situação que está
crítica que a gente via, tanto é que a FADISC passou algum período, ela fechou e hoje ela não existe mais em virtude das situações financeiras que chegaram. Procurei então esse diretor e falei isso, se esse dinheiro que eu tenho para receber, se poderia ser revertido em crédito de mensalidade para essa pessoa muito querida que a gente tem. E conclusão, essa pessoa muito querida terminou os estudos dela com esse crédito que era da sala de aula, e essa pessoa um dia já chegou em mim, eu gostaria de acertar com você, e a gente sabia da dificuldade que tinha naquele momento. Não, isso é dedo de Deus, que de uma coisa que eu tive lá, eu fui tão abençoado que me abriu outra, e esse dinheiro também eu pude ajudar uma pessoa que é de inteiro carinho que eu tenho. Então o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, as coisas acontecem, dedique, põe a sua intensidade, leva o seu conhecimento, que o relacionamento que a vida vai te dando, as pessoas te abrindo porta, te estendendo a mão, tem muito a ver do seu comportamento e da sua dedicação. Então, este caso abriu-se muitas portas da minha vida pela dedicação e o comprometimento que eu tive. Trago duas pessoas, então, aqui com muito orgulho, o professor Dante e o professor Pisani, que foram pessoas que me deram oportunidades para que eu pudesse começar essa trajetória na acadêmica que eu tive muita dificuldade de entrar, pelo fato de não ter tido experiência. E quando apareceu essas oportunidades da experiência, o dinheiro eu deixei como segundo plano, investi no conhecimento. E ali, na sequência, vocês vão estar escutando aí histórias desses canais, que é a universidade que me permitiu, inclusive, abrir o meu próprio negócio. Eu vou estar contando logo para vocês que, ao abrir o meu negócio, a Novaes Engenharia, eu tinha que ter uma outra fonte de renda, pois eu nunca tinha caixa para poder abrir o meu negócio. A universidade, o salário de professor na Universidade de Ribeirão Preto, dando aula todos os dias à noite, inclusive ao sábado, me permitiu abrir o meu negócio. Fica aí então mais uma história para vocês que pode servir de inspiração para vocês entenderem e investir no seu conhecimento.